Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Uma espécie de investigação forense, só que na alma de uma heroína que se perdeu completamente. E para isso, vamos usar um mapa bem específico, um dos mais aterrorizantes já criados, para entender onde as ações dela a levaria. E a porta de entrada para essa nossa análise é essa frase aí: Deixai toda a esperança vós que entrais. É a inscrição no portão do inferno, na obra de Dante Alighieri. É esse o framework, a estrutura de justiça poética que vai guiar nosso julgamento, por assim dizer. Então, de quem estamos falando? A nossa sujeita de estudo é a Diana de Temícera, mas não a que todo mundo conhece. É a da linha do tempo de Flashpoint, uma versão que, movida pelo luto, se transforma numa tirana genocida. É uma análise das ações dela, partindo do pressuposto de que ela não se arrependeu no final, sabe? Sem penitência. Ok, para saber onde uma alma dessa se encaixa no inferno de Dante, a gente primeiro precisa, bem, apresentar as provas. É quase um processo judicial. Vamos montar o catálogo de atrocidades que marcam a queda dela. E tudo começa, tudo mesmo, a guerra mundial que ela causou, com uma transgressão bem pessoal. Um caso. Um caso com um rei casado, ninguém menos que o Aquaman. Só que o problema não foi só o adultério. Quando a rainha Mera, a esposa do Aquaman, confronta a Diana, a coisa escala de um jeito brutal. Diana não só a mata em combate, ela decapita. E o pior, use a cabeça e o elmo da Mera como troféus de guerra. Isso aqui já deixa de ser só um crime passional. É húbris, é crueldade sádica no nível máximo. A próxima vítima da lista é dolorosa, porque é o Steve Trevor. Em quase todas as outras realidades, ele é a conexão dela com a humanidade, o amor da vida dela. Dessa linha do tempo, ela o captura, ele é um não combatente, e o executa pessoalmente por estrangulamento. E olha o detalhe que faz toda a diferença. Ela usa o laço da verdade para isso. Uma ferramenta divina, um presente dos deuses feito para revelar a verdade, sendo usado como uma arma de asfixia. É uma ofensa simbólica, uma perversão completa de um dom divino. Mas se ainda existir alguma dúvida sobre a depravação moral dela, o próximo crime acaba com todas elas. É talvez a acusação mais pesada de todas as... A vítima é Billy Batson, uma criança. Depois de usar magia para tirar os poderes de um grupo de crianças, a Diana simplesmente assassina o Billy, agora completamente indefeso, com a espada dela. Não tem desculpa de calor da batalha, não tem oponente de altura, é pura e simplesmente o assassinato a sangue frio de uma criança. E se os crimes individuais já são terríveis, a escala do que ela fez é inacreditável. A gente sai do assassinato e vai para o genocídio continental. Olha esse número, 30 milhões. É um número estimado de civis inocentes mortos durante a conquista da Europa Ocidental pelas Amazonas, que foi até renomeada para Nova Temícera. 30 milhões de pessoas. Isso coloca ela na mesma prateleira de tiranos históricos como Átila, Uno, e adivinha só, Dante coloca figuras assim bem lá no fundo do inferno dele. Então, com tudo isso na mesa, a pergunta é: onde uma alma dessas vai parar? Os círculos de cima do inferno de Dante são para pecados de incontinência, tipo falta de autocontrole. Será que isso é suficiente? Acho que não, né? Vamos ver onde ela se encaixa. Para entender isso, é preciso saber que Dante faz uma distinção fundamental: incontinência versus malícia. O inferno superior, os primeiros círculos, punem pecados de impulso, de paixão, tipo a luxúria, a ira. Mas o inferno inferior? Ali a coisa é diferente. Ali estão os pecados de intenção deliberada, violência, fraude, pecados que exigem que a pessoa pense, planeje e escolha fazer o mal. E as ações da Diana? Bom, o caso com Aquaman foi um estopim. A guerra foi estratégica, não um ataque de raiva. Foi tudo calculado. Olhando a ficha dela, fica bem claro. Sim, teve a luxúria com o Aquaman, teve a ira contra a Atlântida, mas esses pecados de incontinência são insuficientes para descrever o que ela fez. Eles foram só o começo. O que realmente define a Diana de Flashpoint é a violência. Genocídio, infanticídio. Isso é violência no nível mais alto de malícia. Fraude? Não muito. A ferramenta dela não é o engano, é a força bruta. Então, pesando todas as provas, descartando os crimes menores, o destino dela, a geografia da alma dela, fica bem óbvia.
O veredito é o sétimo círculo. O sétimo círculo é o dos violentos, e mais especificamente, o primeiro anel, a primeira seção desse círculo. É o lugar reservado para quem cometeu violência contra o próximo. Tiranos, assassinos, senhores da guerra. É o lugar dela. Mas no inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Existe um princípio chamado contrapasso. A justiça divina é poética. O castigo é um espelho, um reflexo simbólico do pecado. O pecador se torna a personificação eterna do seu crime. Então, qual seria o contrapasso para Diana? Primeiro, o castigo físico. Ela vai ser mergulhada no Flegetonte, um rio de sangue fervente. E não é qualquer sangue, é o sangue dos milhões de inocentes que ela matou. Toda a sua invulnerabilidade, a sua força não valem nada ali. Ela vai sentir a agonia de ser fervida viva, para sempre. Os tiranos como ela ficam submersos até as sobrancelhas, mal conseguindo enxergar por cima do mar de sangue que eles mesmos criaram. E para piorar, ela não está sozinha. As margens desse rio são patrulhadas por centauros armados com arcos e flechas. Se qualquer alma tenta se erguer 1 centímetro acima do nível de sangue que lhe foi designado, eles atiram. A maior guerreira do mundo, agora uma presa indefesa, caçada por monstros. Mas o tormento não é só físico. Lembra do laço da verdade que ela usou para matar? Agora, o contrapasso age na mente dela. O laço se inverte. Ele a força, eternamente, a enxergar a verdade absoluta, nua e crua, da sua própria monstruosidade. Sem desculpas, sem justificativas, só a consciência do horror que ela se tornou. Para sempre. Como o próprio centauro Nesso diz no poema de Dante, estes são tiranos que viveram de sangue e pilhagem. Agora, em sangue estão mergulhados. É a justiça poética em sua forma mais terrível. A rainha que ergueu um império de sangue, agora não passa de uma cabeça flutuando nesse mesmo rio de sangue. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, né? Um herói é definido pelo seu potencial. O que acontece quando o potencial para o maior bem de todos se corrompe na capacidade de cometer o maior mal? A verdadeira tragédia da Diana de Flashpoint não é só o mal que ela fez, mas o imenso bem que ela poderia ter feito. No fim, fica a sensação de que a queda é sempre muito mais profunda para quem já esteve mais perto do céu.